aqui na Comissão de Desenvolvimento Urbano. E dando continuidade aos debates, passo a palavra ao nobre deputado Newton Tato, para que Vossa Excelência debata também esse projeto. Cumprimentar o deputado Alberto Filho, autor do requerimento, juntamente com o deputado Valdir Colato, e parabenizar pela iniciativa de estar propiciando esse debate. E também cumprimentar os expositores. Não tive a oportunidade de ouvi-los todos, né? Mas eu queria também dar a minha opinião na discussão. Até a gente já teve a oportunidade também de discutir esse projeto do deputado Valdir Colato na Comissão de Meio Ambiente. Mas eu queria discutir alguns conceitos que estão por trás desse projeto. Primeiro, acho que é importante a gente olhar como foi construído e como foi se consolidando de beira de rio no Brasil, na história do Brasil. O Brasil foi, ao longo do tempo, foi construindo suas cidades de costa para os rios. É só a gente olhar para o Brasil afora, para todas as cidades. Era esta a relação. Os rios, eles foram sempre encarados como esgoto. Então, toda cidade, você na beira do rio, as ruas, né? As frentes voltadas para a rua, para o outro lado, tá? E por o esgoto, e assim foi se consolidando. Isso não é uma coisa também do Brasil, isso aconteceu também pré-revolução industrial em toda a Europa, tá? E aí por isso que eu estou falando, que aí é para a gente entender quando a gente também trabalha com essa noção de temporalidade, como foi discutido muito, né? Por exemplo, assim, olha, se está consolidado, se está ocupado, vamos legalizar e vamos deixar como está. E aí a gente tem experiências de vários rios na Europa, que também estavam ocupados nessa mesma lógica. Eu posso citar o rio que atravessa a cidade de Oslo, de Xangai, e que, portanto, todas as construções foram retiradas, recomposta, entendeu? A mata ciliar, parque, área de lazer, tem, né, como o próprio professor expôs aí, qual que são os APP, certamente, entendeu? É menos, né, como fluxo gênico e como conservação da biodiversidade, é a APP urbana. Mas eles têm outros fatores que a gente sofre consequência em quase todas as cidades no Brasil hoje, que tem ocupação, né, ocupação para moradia na APP, que são as enchentes, que não é o problema da árvore que vai lá e tranca a ponte, mas é para a forma como foi ocupada a APP lá na cidade, que a árvore chegou lá, que foi levado pelo rio, e ela travou a ponte, travou a água lá. Então tem um problema que não é a árvore, não é a árvore, mas é como foi construída a ponte e como foi ocupada a APP ali no rio, ali na cidade. Então, só para dar um exemplo, né? Então, se a gente tem hoje é muito mais caro a gente manter situações com consolidação de APP na cidade para a sociedade, né? E você, inclusive, economizaria e deixaria de ceifar vidas que a gente vem hoje, vidas que vão se perdendo, entendeu? Por causa de enchentes, né? Por causa de ocupação e APP, muito mais caro para a sociedade do que a gente voltar atrás, passando por cima desse conceito de temporalidade. Então, o que a gente não pode é, em nome da voracidade do capital, da especulação imobiliária, do discurso de que não tem possibilidade de crescimento da cidade, tá? Porque esse é o discurso que o setor imobiliário coloca, tá? E aí você vai ocupando as áreas para o bem-estar, inclusive da comunidade e da cidade. Historicamente a gente sabe que as populações do campo elas foram empurradas para a cidade, porque no campo foram sendo ocupadas as melhores terras para as grandes fazendas, para os outros. Eu vou chegar lá, o deputado Valdir Colato. As áreas boas para usar equipamento de alta produtividade, elas foram, a especulação no campo, elas foram expulsando os pequenos para as cidades ou para as áreas íngremes. Tanto é que hoje as populações, tanto a agricultura familiar como a população tradicional, elas ocupam o quê? Ocupam as APPs no campo. E agora tem a voracidade da mineração que querem chegar lá e tirar elas também de lá, tá? Aquelas que foram expulsas para a cidade, elas chegam para a cidade, elas ocupam o quê? As áreas que são sensíveis também do ponto de vista ambiental, nos centros urbanos. Água, beira de rio.
E na medida em que essas populações vão conquistando equipamentos e serviços públicos, a especulação imobiliária vai empurrando elas cada vez mais, entendeu, para a periferia da cidade e cada vez mais, entendeu, para as áreas que são sensíveis do ponto de vista ambiental. E aí quando falta água, como agora, por exemplo, lá na região metropolitana de São Paulo, são justamente essas populações que são criminalizadas porque ocupam área de mananciais e são elas que sofrem, primeiro, a consequência de uma crise ambiental, a falta de água, são elas que na torneira. Então são penalizadas duas vezes, são né, e sofrem depois as consequências do desastre ambiental. Então, a mesma coisa, que eu quero de novo discutir aqui a questão da temporalidade. Aquilo que ficou acertado, por exemplo, no Código Florestal, né, e aí foi dado lá, colocado 20 anos para poder recuperar aquilo que conseguiu se acordar. Reserva legal, mas também, né, a situação de APP, você pega a situação, eu sei, mas mesmo a reserva legal, se a gente pegar, por exemplo, a bacia do Piracicaba, que é um importante fornecedor de água lá para a região metropolitana de São Paulo, há 20 anos para poder recuperar a reserva legal. Tem que ter uma atitude. E talvez, lá no caso dessa bacia e outras, principalmente na região do deputado Valdir Colato, nós vamos ter que passar por cima daquilo que está definido na legislação ambiental e falar, olha, aqui você tem que recuperar, talvez você tenha que recuperar 15 metros, porque o abastecimento de água está, entendeu? Do interesse particular daquele proprietário, ou não está? O abastecimento de água, né? Então tem situações, discutir e colocar o interesse geral da sociedade, entendeu? O interesse particular. E a discussão dá para falar assim, hoje nós temos um marco legal para trabalhar as APPs urbanas. Tem sim um marco legal. As prefeituras, elas podem sim trabalhar, entendeu? Elas podem trabalhar desde que trabalhem numa perspectiva, entendeu? De interesse geral da sociedade e não de interesse específico de setores que de repente querem ocupar a área de APP, entendeu? Para poder construir, entendeu? Para a especulação imobiliária ou para outros segmentos econômicos em detrimento do interesse geral da sociedade, tá? Então nós precisamos colocar o geral da sociedade na frente dos interesses específicos, exclusivos, tá? E da voracidade. Nós precisamos fazer isso. E aí é isso que eu estou falando, deputado Valdir Colato. Por isso que nós não podemos exercer das pressões que muitos prefeitos, entendeu, sofrem. Da luta política nos municípios não é a mesma da luta política e dos interesses do ponto de vista geral, como tem no âmbito nacional. O senhor sabe que nos 5 mil, nos mais de 5 mil municípios no país afora, a gente vê os absurdos que acontecem, porque o poder e a influência do setor econômico em determinados municípios, na grande maioria deles, vai fazer com que acaba com aquilo que a gente tem de rios, entendeu, e de lagos importantes, abastecimento de água e também para a biodiversidade. Muito obrigado. Muito obrigado.